hoje vamos falar sobre Joabe. Capítulo 5, versículo 6 ao 12. Amém? Amém. Diz assim: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Amém? Vamos para a oração. Senhor Jesus amado, Pai querido, foi a tua palavra. Estamos na tua casa, viemos aqui alimentar nossa alma. Grande Deus, coloque essa palavra no nosso coração, nos dando entendimento, interpretação, para que possamos ver a tua palavra. Fica presente no nosso meio, hoje e sempre, é o que te pedimos, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, vamos falar hoje sobre Joabe. Joabe foi o capitão, comandante do exército do rei Davi. Então, quando o rei Davi foi tomar a cidade de Jerusalém, né, ele disse que quem conseguisse, né, expulsar os jebuseus de lá, que esse seria seu capitão, seu comandante. E aí, Joabe conseguiu expulsar os que lá estavam, e com isso ele passou a ser o comandante do exército de Davi, né? Então, Joabe, ele era sobrinho do rei Davi, porque ele era filho da sua meia-irmã, né? E Joabe, ele tinha 3 irmãos, eram todos valentes, né? Lutadores valentes. Então, Joabe, na sua trajetória de vida, ele tinha, assim, atitudes que eram questionáveis. Por quê? Porque se fosse os tempos de hoje, ele talvez seria visto como alguém de dupla personalidade. Que hora ele fazia as coisas certas, hora ele fazia as coisas erradas, mas não podemos negar que ele sempre era um guerreiro valente. Né? Então, por causa disso, conforme o princípio bíblico da semeadura, as práticas de Joabe terminaram resultando em um final doloroso, porque tudo que você faz de errado tem consequência. Né? E se você faz coisas erradas, você vai colher seus frutos, né? As consequências. Então, assim, o final dele foi doloroso e sofrido, né? E não é obrigado a plantar, mas o que você plantar, você vai colher. Esse é um ditado popular muito real e verdadeiro. Então, Joabe, ele era 3 irmãos, Joabe, Abissai e Azael. Né? Então, como nós lemos aqui no texto, o rei prometeu o cargo de comandante para quem conseguisse expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém naquela época. E Joabe foi o vencedor. Então, por isso que ele passou a ser o comandante do exército. Então, se a gente pensar bem, Joabe, o rei Davi mandou matar Urias. Deu ordem para Joabe, né? Coloquei na frente da batalha e saí, deixei ele sozinho e tal, onde a batalha tivesse mais acirrada. Então, ou seja, o rei Davi mandou matar Urias e Joabe obedeceu. Ele podia falar assim: não faço isso não vou fazer isso e tal. Ele obedeceu.
E depois o rei Davi, ele mandou, quer dizer, ou seja, ele não mandou matar Absalão, seu filho. Ele falou, não mate meu filho. Deu ordem. Pois Joabe foi lá e matou. Ou seja, ora ele obedece, ora ele desobedece. Então assim, ele tinha atitudes questionáveis. Ora ele fazia algo bom, ora ele fazia algo ruim. Quando ele saía nas batalhas, ele nunca... Ele tinha seu lado humilde. Ele não falava, eu venci a batalha, não, ele sempre dava a honra para o rei Davi. Então ele tinha seu lado bom, né? Aí assim, a gente fica a questionar. Se fosse hoje, seria conhecido talvez como dupla personalidade. Porque o rei Davi deu ordens expressas, né? Não mate Absalão, trate bem meu filho. Pois ele falou que trate nada, está te perseguindo, quer acabar com você, é traidor, né? E foi lá e matou, né? Então não obedeceu a ordem do rei. Então Joabe, ele mesclava o lado bom e o lado mal, né? Que tem assim o ser humano, né? Horas atitudes boas, atitudes ruins, que aí a gente ficava confuso, às vezes não dava para entender. Só que ele não, ao contrário do rei Davi, ele não buscava a graça de Deus para dominar as suas paixões humanas. Ele não pedia direção de Deus, ele não buscava a graça de Deus. Ao contrário do rei Davi, que tudo que o rei Davi ia fazer, né, ele orava, ele pedia a direção de Deus, ele pedia, né, se podia, né, se Deus, posso ir? Deus falava, pode. Então, a diferença. Então, nós vamos falar um pouquinho, ou seja, falando de Joabe, nós também vamos estar falando sempre do rei Davi. Novamente, por quê? Porque ele era o capitão do exército, né, do rei Davi. E aí vamos falar também de um homem valente também, Abner. Esse Joabe era comandante do exército do rei Davi. Esse Abner, ele era comandante do exército do rei Saul. Tanto é, quem apresentou o rei Davi para o rei Saul foi esse comandante Abner. Esse comandante Abner era primo do rei Saul. Primo ou sobrinho? Agora confundi. Primo ou sobrinho do rei Saul. E Joabe, ele tirou a vida de várias pessoas que entristeceu fortemente o rei Davi. Eram pessoas que o rei Davi tinha apreço, gostava muito, né? Uma delas foi esse comandante Abner, nós vamos falar mais na frente, que é primo do rei Saul, era primo. Ali era tudo parente, né? Era primo, sobrinho, era tudo um parente um do outro. Porque Joabe matou esse comandante Abner por vingança. Por quê? Porque esse comandante Abner matou o irmão de Joabe, né? Mas aí ele matou, mas foi em defesa. Não foi de propósito, foi autodefesa, que eles entraram numa luta e ele, para se defender, ele matou, né? Então, quando o rei Saul morreu, esse comandante Abner, ele era muito influente, então ele com sua força, ele tratou logo de colocar o filho de Saul, Isbosete, para reinar a parte de Israel, né? Porque o rei Davi, ele reinava em outra parte. E aí, então, Abner era comandante do rei Saul e passou a ser general comandante do filho do rei Saul, né? Então, tiveram um conflito lá em Gibeão, ficaram lá as duas tropas de frente uma para a outra. Joabe com o exército do rei Davi e esse capitão Abner com o exército do filho de Saul agora, Isbosete, né? E o que aconteceram? Se pensar bem, as duas tropas eram de Israel. Eles eram irmãos. Para que ficar guerreando? Era o povo de Deus, né? Então, uma tropa de frente para outra. Então, esse comandante Abner disse para Joabe, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 12 combatentes de cada lado. Você coloca 12 do seu lado, eu coloco 12 do meu lado. E vamos deixar que eles lutem entre si. E aí, ambos concordaram. Então, pegaram 12 lutadores do lado de Joabe e 12 do lado do exército de Abner e colocaram lutar um contra o outro. E o que aconteceu? Um pegava a cabeça do outro e
e lançava a espada no outro e ambos morreram. Todos 12, com 12, 24. Todos 24, cada um mataram o outro. Então morreram todos 24. E aí o que acontece? A batalha começou. Depois disso, aí eles começaram a guerrear uma tropa contra a outra. Só que aí o exército de Abner foi derrotado, porque o exército do rei Davi, o capitão Joabe, era mais forte e conseguiu vencer a batalha. Com isso, Abner, como ele perdeu a batalha, ele fugiu. Eles fugiram. E aí os dois irmãos Joabe, Abissai e Azael, estavam na batalha. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Azael corria muito, ele era muito bom, veloz para correr. Só que, se nós lembrar bem que a Bíblia diz que Deus estava do lado de Davi, do rei Davi. Então, Azael corria muito. E não satisfeito, Abner perdeu a guerra, ele se retirou. E esse Azael começou a correr atrás dele queria feri-lo, continuar a batalha. Então, esse Abner parou e perguntou para ele assim, ele viu aquele homem correndo atrás dele, né? Parou e perguntou, tu és Azael? Ele disse, sou sim. Aí Abner disse, não venhas atrás de mim, volte. Só que esse Azael não deu ouvidos e continuou a perseguir Abner. Aí Abner gritou, sai de trás de mim. Eu nunca mais poderei aparecer para Joabe se eu te matar. Vai embora. Ou seja, esse Azael pediu para morrer, né? Porque está mandando ele embora e ele está perseguindo. Então Abner o atingiu, né, no seu ventre com a lança, que a lança saiu do outro lado. Então Azael ficou estendido ali no chão e todos que passavam paravam para ver ali o corpo morto. Ou seja, precisava disso? Não. Precisavam irmãos estar guerreando entre irmãos? Eram todos de Israel. Precisava disso? não. Aquele povo não era o povo de Deus? Era. Para que ficar guerreando? Deus já tinha dito que o rei Davi seria o rei. Era só ter aceitação no que Deus diz. Era só aceitar a palavra de Deus. Mas não. Tem os coração duro, né? Que não aceita a vontade de Deus. Então, com isso, o que aconteceu? Aí Abner matou Azael, porque ele estava perseguindo, não precisava disso. Porque quando Abner perdeu a guerra, eles viram que eles não tinham chance. Eles já se recuaram, foram embora. Então, se eles já viram que tinha perdido, precisava ir atrás. E aí as tropas de Abner se recuaram e foram para se agrupar na colina. Eram soldados de Benjamim. Benjamim não era a tribo de Israel. Todos eles eram um povo de Deus. Eles guerreavam contra os filisteus, contra os amonitas, contra os Amalé, né, os outros povos. Não guerrear irmãos contra irmãos. Então, o exército de Abner se agruparam lá na colina. E aí Abner gritou para as tropas do capitão Joabe: será que nossas tropas vai continuar a matar umas às outras? Ou seja, o que eu acabei de dizer. Vai ficar matando irmão? Quando é que tu pensa em dizer à tua gente que deixe de perseguir os irmãos? É como se estivesse dizendo assim, que coisa brutal, que coisa sem significado, sem sentido. O irmão fica matando o irmão. Nós não podemos ser inimigos, nós somos o povo de Deus. Então, assim, parece que Abner estava sendo mais sensato ali naquele momento. Porque ele parou e pensou e refletiu. Gente, mas está errado. Os irmãos ficam matando os irmãos. E o povo de Deus que tem o conhecimento. Então, depois que Abner disse isso, ele foi mais sensato naquele momento. Joabe, né, parou, pensou, refletiu e tocou a trombeta. E quando tocava a trombeta, a guerra cessou, né? Então, Abner voltou com a sua tropa para casa. Joabe voltou com a sua para Hebron, que era onde o rei Davi já governava, né?
Então essa guerra se deu com os que tinham sido seguidores de Saul. Os seguidores de Saul de um lado, os seguidores de Davi do outro lado, né? E aí o que acontece? A Bíblia aqui diz que Davi, cada vez mais forte, ele ia conquistando cada vez mais espaço, né? E aí agora Saul já estava morto. E o seu filho cada vez ia ficando mais fraco. Por quê? Novamente eu repito, Deus era com o rei Davi. Então qualquer um que estivesse do outro lado ia ficar cada vez mais fraco. Não teria chance. Tanto é que depois de muito tempo, esse comandante Abner, ele se junta ao rei Davi. Por quê? Porque esse comandante, ele percebeu, depois de muito tempo, caiu a ficha, ele percebeu que Deus tinha provado o rei Davi para ser o rei de Israel. Ele percebeu, tarde, mas percebeu. Então, Abner se tornou um chefe poderoso. E aí, ele tomou para si uma das concubinas de Saul, né, chamada Rispa. E aí, o filho Esbocete criticou ele por isso. E aí, o que acontece? Abner ficou furioso. Aí ele falou pro filho Saul, né? Sou algum cão judeu para ser escorraçado dessa maneira? Depois de tudo que fiz por você e seu pai Saul, não entreguei vocês para Davi e essa recompensa que me dá? Me acusar por causa de uma simples mulher? Ou seja, naquela época a mulher não tinha tanto valor. E outra, as concubinas era simplesmente mais uma. Então assim, ele falou assim, você está me acusando simplesmente por causa de uma simples mulher? Achava que era algo que não tinha tanta importância assim, né? Aí Abner disse assim para Esbocete, que Deus me amaldiçoe se eu não tirar o teu reino e der para Davi como Deus previu. Olha só, ele sabia, esse comandante Abner sabia que Deus tinha prometido, prevido, que o rei Davi que ia ser o rei. Ele sabia disso. Os outros também sabiam, só que eles tinham uma dificuldade em aceitar. Eles tinham dificuldade de aceitação, de aceitar a vontade de Deus. Quantos que hoje em dia, né, têm dificuldade em aceitar as coisas de Deus? Resiste à palavra de Deus. Deus fala para fazer uma coisa, eles querem fazer totalmente o contrário. Não tem aceitação com a vontade de Deus. Então, Abner sabia que o reino era para Davi. Ele sabia. Então, ele também sabia que estava do lado errado. Né? Pois Deus era com Davi. Ele sabia que estava do lado errado e que o lado dele, o exército dele, jamais poderia ser vitorioso, porque ele estava do lado errado. Deus estava do lado do rei Davi. Então, esse filho de Saul, Esbocete, não disse nada. Pensa bem, o comandante Abner falou essas coisas pesadas para o rei. Se fosse um outro rei, tinha dado ordem para expulsar, matar. Ou seja, ele não disse nada. Por quê? Porque ele tinha medo do comandante Abner. Porque assim, ele ficou tão poderoso que ele tinha medo dele. Então lembra quando Adonias lá, o filho do rei Davi, que ele pediu para o rei Salomão, na verdade ele pediu para Betseba, pediu para o rei Salomão para dar para ele a concubina que tinha sido de Davi. O que o rei Salomão falou? Mandou matar ele. Ele pediu a concubina para ele. E aqui, ó, não aconteceu nada. Por quê? Porque Esbocete tinha medo do comandante Abner. Olha a diferença de situações. Porque quando você pede a concubina que é do rei, é como se fosse uma ameaça. O rei Salomão sentiu isso como uma ameaça. A minha concubina que era do meu pai, que era rei. Tanto é que ele fala para a mãe dele, só falta ele querer o meu trono. Tanto é que ele conspirou, né, contra o rei Salomão. Então, assim, ficou sendo como uma ameaça. E quando ele foi falar com a mãe do rei Salomão, Betseba, ele falou assim, bem tu sabes que o reino era para ser eu. Ele era mais velho.
porque ele era mais, por direito era dele, mas Deus escolheu o rei Salomão. Então, quando ele pede a concubina, o rei Salomão entende que só falta que ele o trono e manda matar ele. Então, com isso, o comandante Abner manda mensageiros a Davi para discutir a entrega do reino de Israel. Em troca, ele queria continuar como cargo de general, ou seja, fazer uma unificação. Ele ficar como comandante da tropa dele, né? E Joabe com a comandante da tropa, ou seja, unir as forças e não ser mais rivais, fazer uma união ali. E as duas tropas se unir e lutar contra os inimigos. Os dois não poderiam ser inimigos, os dois eram povo de Deus. Então eles iam fazer uma unificação, ficar forte e combater os inimigos, não eles. Então o que acontece? O rei Davi disse, aceito, mas então me devolva Mical, minha esposa. Porque nós sabemos que o rei Davi casou com Mical. E quando o rei Saul começou a perseguir Davi, ou seja, o rei Saul pegou Mical, que era esposa do rei Davi, e deu ela em casamento para outro homem, Paltiel. Né? Então, o Isbosete, que estava como... Eu não sei se estou falando corretamente, Isbosete, é difícil o nome, né? Então, ele tirou Mical de Paltiel e devolveu para o rei Davi. Mas que situação? E com isso fala que Paltiel foi chorando atrás dela. E aí o comandante Abner, né, valente, falou para ele, volta, vai para sua casa. Ele voltou, foi embora, coitado, né? Que culpa ele tinha, né? Como diz, dá a mulher do outro para ele, depois toma a mulher dele. Que situação! E aí, Mical foi devolvida para o rei Davi. Aí Abner, ele consulta os anciãos e diz, durante muito tempo desejei que fosse Davi o rei. Ou seja, ele sabia que era Davi que era o escolhido de Deus. Aí ele fala que por muito tempo desejou que Davi fosse o rei. Bom, desejou, mas até então não tinha coragem de passar para o lado certo, né? Estava do lado errado. Então, Abner falou com os líderes de Benjamim e foi a Hebron falar com Davi. Como eu já disse, eram duas tropas, eles iriam unificar, né, fazer um exército só. Então, Davi o aceitou, fez um banquete, né, uma reunião, fez um banquete. E aí o comandante Abner foi com 20 homens junto com ele e ficou acertado, tudo combinado certinho. E aí, Abner prometeu que quando ele voltasse lá, ele ia falar com todo o povo de Israel. Que serás eleito rei como sempre desejou, né? Ou seja, ele ia falar com o povo de Israel que ele estava junto com o rei Davi, né? Ele ia falar da unificação e tal. E aí o rei Davi concordou, né? E o deixou ir em paz, deixou ele voltar para sua casa em paz. E aí o que acontece? Joabe estava em um conflito, uma batalha. Quando ele volta, ele fica sabendo que Abner tinha ido lá, conversado com o rei, que o rei Davi tinha deixado ele ir em paz. Ele fica furioso. Aí ele vai até o rei Davi e fala para o rei Davi, mas por que você fez isso? Ele veio aqui. É como se ele falasse assim para o rei Davi, você é muito ingênuo. Ele veio aqui para espiar, olhar, ver como é que é as coisas, para depois ele voltar e nos atacar. Então, não sabemos se Joabe estava enciumado, com medo do comandante Abner querer pegar o lugar dele, né? Então Joabe mandou alguém ir atrás de Abner, alcançou ele, pediu para ele voltar para trás sem que o rei Davi soubesse. Então ele foi, o mensageiro alcançou, ele voltou, e aí o Joabe, né, o comandante Joabe, chamou ele assim no lugar mais reservado e aproximou dele como se quisesse falar em particular. E aí o matou, por vingança, porque ele matou seu irmão Azael. Mas se Azael não tivesse perseguido ele atrás, ele tivesse escutado e voltado, ele tinha matado? Não. Ele matou porque ele perseguiu, foi atrás.
Então, nessa parte aqui, o capitão Joabe foi traiçoeiro. Ele mandou o mensageiro pedir para ele voltar sem que o rei Davi soubesse de nada. Ele estava fazendo as coisas escondidas do rei. Ele estava assim, eu acho que isso aqui é correto, eu vou fazer assim, de sua própria vontade. Além de desobedecer o rei, ele não pediu permissão nem para Deus. Simplesmente ele fez o que achou que tinha que fazer na cabeça dele. Então ele foi e matou, foi uma covardia, uma traição, né? Porque ele foi como se fosse falar particular, né? E o traiu e o esfaqueou. Então quando o rei Davi soube disso, ele ficou muito triste, muito bravo, muito furioso. E aí o rei Davi diz, sou inocente, tanto eu como meu povo, desse crime contra Abner. Porque o rei Davi não sabia de nada. O rei Davi não era culpado disso. Aí ele fala, os únicos culpados são Joabe e sua família. Aí ele amaldiçoa a família, Joabe e a sua família. Aí ele diz que cada um de seus filhos venha ser vítima de cancro, ou de lepra, ou seja estéril, ou venha morrer de fome, ou seja, morto pela espada. E ele obrigou todos a rasgar suas vestes, colocar roupas de saco, e obrigou todos a lamentar a morte de Abner. Então, Davi e o povo chorou a morte de Abner. Para que o povo soubesse que o rei Davi não tinha nada a ver com aquilo. Ele não tinha culpa daquilo. Então, Davi fez voto e ficou sem comer até o pôr do sol. Assim, todos entenderam que Davi não era culpado da morte de Abner. Ele deixou claro que ele não tinha culpa de nada. Então, Davi disse ao povo, um grande chefe, um grande homem tomou hoje Israel. Ainda que eu seja rei escolhido por Deus, nada posso fazer perante a dureza desses dois filhos de Zeruia. Que o Senhor recompense os malfeitores pelas suas maldades. Ou seja, ele nem sabia que Joabe tinha mandado ir atrás de Abner, alcançar ele e manda ele voltar. Joabe fez isso às escondidas. Ele nem sabia. Então, aí vem, que eu disse lá no início, tudo que você planta, você vai colher. Joabe plantou maldade, ele vai colher o que ele plantou. Agora vem a morte de Joabe. Olha só. Joabe não traiu Davi seguindo Absalão. Né? Quando Absalão estava perseguindo o rei Davi, que o rei Davi teve que fugir, Joabe ficou do lado do rei Davi. Mas quando Adonias, que ele conspirou, ele fez uma reunião secreta para querer tomar o reinado, o trono de Salomão, aí Joabe ficou do lado de Adonias. Que quando o rei Davi soube disso, que Adonias fez uma reunião para sua coroação particular ali, não convidou ninguém do lado do rei Davi, aí o rei Davi mandou o sacerdote pegar Salomão e ungir ele rei, e saíram, tocou a trombeta e saíram gritando, Salomão rei, viva o rei Salomão! E nessa altura, Joabe se uniu a Adonias. Aqui ele traiu o rei Davi. Aí ele largou o rei Davi e se juntou a Adonias. Então Davi já estava muito doente. Adonias decide fazer uma reunião secreta e coroar-se rei. E aí o que acontece? Porém, os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, esse Benaia aqui é o que vai matar Joabe. Esses aqui, os que eram do rei Davi, esses ficaram com o rei Davi, os que eram fiéis a ele. Agora os outros, Joabe, mas os outros foram para o lado de Adonias. Então a primeira conspiração de Absalão, foi Absalão que fez contra o seu pai, né? Agora a segunda conspiração, Adonias, outro filho do rei Davi. Pensa, os próprios filhos conspirando contra o pai. Então, Adonias, às escondidas, convidou, como eu já disse,
para fazer sua própria coroação. E quando Adonias viu que o rei Salomão foi ungido pelo sacerdote e profeta Natã, ele falou assim, nossa, agora a coisa ficou feia pro meu lado. O que ele fez? Ele ficou com medo. E fugiu. Fugiu pro templo. Fugiu pro templo e ficou lá, segurou nas pontas do altar e ficou lá. Aí o rei Salomão mandou Benaia ir até lá para matar o Adonias. E depois, já estou encerrando, que a hora já deu aqui. Depois que Adonias foi morto, aí Joabe falou assim, nossa, eu conspirei contra o rei, estou junto com Adonias foi morto. Ele falou assim, agora só falta eu. Aí o que ele fez? Ele corre pro altar. Porque quando alguém se sentisse assim, perseguido, e corresse pro altar, o que eles tinham que fazer? Era como se estivesse pedindo socorro. Aí eles escoltavam aquela pessoa até a cidade de refúgio. Era como se fosse assim, me perdoa. Mas aí, o rei Salomão mandou Benaia, que Benaia agora passou a ser o general do rei Salomão. Ir até lá e falar assim para Joabes, o rei mandou você sair daí. Pensa, Joabe, capitão valente, guerreiro valente, correr, segurar nas pontas do altar com medo. Com medo. Aí Benaia foi lá e falou assim, o rei mandou você sair daí. Aí ele fala, não saio. Eu morrerei aqui. Então Salomão disse. Aí Benaia volta lá e fala com ele, Salomão, ele falou que não vai sair de lá. Aí o rei Salomão falou para ele, então mate ele lá. Aí, e ele disse assim, porque nem eu nem meu pai, Davi, seremos culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. Então assim, nem o rei Davi, nem Joabe, nem o rei Salomão tinha culpa do que o Joabe fez. Tipo assim, mata ele, porque nós não queremos ter culpa disso. Né? Aqui, o Senhor castigará Joabe pelos crimes que cometeu, sem o conhecimento de meu pai. Realmente, Davi não sabia, ele foi lá e matou Abner sem saber. Sem meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores que ele. Ele matou homens inocentes que eram melhores do que ele. Que foi Abner e Amasa. Então, Benaia matou Joabe e ficou sendo comandante no lugar de Joabe. Ou seja, voltando no início de novo, Joabe plantou. Você não é obrigado a plantar, mas tudo que você plantar, você vai ter que colher. Então, ele plantou maldade, ele colheu, olha o fim dele. Foi morto a espada. Poderia ter terminado como um herói, como um comandante valente que era. Mas ele fez uma carreira e terminou de uma forma trágica. Então, a Bíblia sempre nos relata e sempre assim nos orienta, reforça as orientações para que a gente sempre ande no direcionamento de Deus. Sempre faça perguntas para Deus, se é permitido, se vai dar certo, Senhor, me dá uma orientação, posso fazer isso? É do seu agrado? É assim que a gente devemos fazer, cristão, e não fazer as coisas, eu acho que dá certo, vou fazer e pronto. Igual Joabe fazia as coisas sem permissão, nem de Davi, muito menos de Deus. Ele fazia, vou fazer assim, então tá bom. Né? Essa foi a mensagem de hoje, palmas para Jesus. Vamos para pé para fazer o término, passamos na parte de oração final. Senhor nosso Deus, sim, Jesus amado, agradecemos pela tua bondade, pela tua